Fala garoto, fala garota, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos rever ou ver alguns conceitos que eles parecem ser iguais, mas não são, tá? Então é importante a gente prestar atenção nesses conceitos aí, que são conceitos que vão nos esclarecer as nossas ideias e vão fazer com que a gente entenda muita coisa aí dos nossos textos geográficos, tá ok? Vamos lá? Bora lá! Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango-dengo, a gira do mamulengo, o charme dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boa. Bom, o primeiro conceito que a gente vai ver aqui, um conceito geográfico, né? A gente sabe que os conceitos aí de país, território, nação, governo, povo, todos por vezes parecem ser as mesmas coisas, né? Mas não são, tá? Então o primeiro conceito que a gente vai falar aí é o conceito de país, tá? O país, ele é uma unidade geográfica com aspectos físicos. A sua fauna, a sua flora, o seu relevo, o seu clima. Então quando a gente fala de país, quando a gente fala do Brasil, por exemplo, a gente está falando do Brasil na sua concepção física, tá? Qual é o clima brasileiro, quais são os ecossistemas brasileiros, os biomas, os tipos predominantes de relevo. Então, o país, ele é uma unidade geográfica e os seus aspectos físicos, tá? País é uma unidade geográfica com os seus aspectos físicos, tá? Outro termo que a gente vai falar aí é o termo de território. Território. Então nós temos aí o território brasileiro. Mas o que é o território? Território é o espaço geográfico onde se detém um certo tipo de poder, tá? Seja um poder institucionalizado pelo governo, ou seja um poder territorial feito por nações, tá? Ou feito até mesmo por animais, tá? Mas no contexto aqui nós estamos falando do contexto humano, tá? Então, território é a parte do espaço geográfico que se detém uma relação de poder. Então já está aí a diferença, né? País é uma unidade geográfica, território é o espaço onde se detém uma relação de poder. Por vezes esse território ele é bem delimitado por fronteiras, por vezes não, tá? Por vezes a gente não tem um território milimetricamente delimitado. Então, dentro do próprio país, ou dentro da institucionalização do território brasileiro, nós podemos ter outros territórios. Nós podemos ter um território indígena, nós podemos ter um território climático, nós podemos ter um território com outras relações que não seja a relação de governo, tá? E falando de governo, então, o que é o governo? O governo é a instituição que é organizada pelo Estado. O governo é a instituição, tá? São as leis, são os ordenamentos jurídicos, é a administração. Então, quem administra esse país que tem um território é o governo, tá? Então, o governo é a instituição que organiza o Estado. Mas, professor, então o que é Estado? Bom, o Estado, ele exerce o poder sobre o território através do governo, tá? Então, através das instituições que são criadas pelo povo. O Congresso Nacional, né, os 3 poderes aqui que são institucionais do Brasil, poder executivo, legislativo e judiciário, eles foram criados pelo povo. Não, professor, eu não criei nada, eu não participei dessa organização. Sim, indiretamente o povo, né? Na verdade diretamente, mas às vezes a gente não sente essa relação. Mas lembre-se que o ordenamento jurídico, ou as leis, elas são feitas também pelos anseios do povo, tá? Lembre-se lá do desenho de Brasília, né? Que tem uma cúpula voltada para baixo e uma cúpula voltada para cima.
A cúpula voltada para baixo é para ouvir os anseios do povo, enquanto que essa cúpula voltada para cima é para o país ouvir, né, ou para os congressistas que eles estão ouvindo os anseios de Deus, tá? Então o Estado é o que exerce o poder sobre o território. E como é que ele exerce esse poder? Através dos ordenamentos jurídicos, através das legislações que são feitas pelo governo, tá? E nação? O que é nação? A gente ouviu falar aí de nação indígena, nação corintiana, nação flamenguista, nação palmeirense, nação são paulina, nação santista, as nações. O que é nação, tá? Dentro do país Brasil que é exercido dentro desse território, nós temos a nação brasileira, que é feita através dos seus costumes, religiões, tradições e ideias comuns, tá? Lembre-se que dentro do mesmo território nós podemos ter várias nações. Nós temos aqui também no Brasil a nação indígena, que professa a sua própria religião, tem seus costumes próprios. Então nós temos aqui a nação brasileira, que é regida dentro desse estado e dentro desse território, mas nós podemos ter outras nações dentro do mesmo território. Então nação é quando um determinado grupo de pessoas professam a mesma religião, tem os mesmos costumes, tem as mesmas ideias, tem a mesma língua, tá? É isso aí que vai fazer, então, o conceito de nação. E aí, por último, nós vamos falar sobre o povo. Qual é o conceito de povo? O povo, eles estão compartilhando o mesmo território e também estão sobre a régia, sobre as mesmas leis, estão regidos pelas mesmas leis, tá? Então, um povo, ele está dentro de um país que é regido pelas mesmas leis. As leis brasileiras, elas servem para todos os cidadãos que moram no território brasileiro. Lembre-se que quando a gente fala de país, a gente vai falar de Brasil, né? E quando a gente fala de Estado, nós vamos falar de República Federativa do Brasil. Esse é o ordenamento jurídico, tá? Então foi aí os conceitos de país, território, povo, nação, governo e Estado, ok? Pra gente não confundir, cada palavrinha dessa aí tem o seu conceito que a gente precisa ter bem gravado em mente pra gente poder entender melhor os nossos textos, tá? Então, vamos lá. Quando falar de país, nós estamos falando das características físicas, tá? Quando nós falamos de território, é o espaço geográfico que se detém um determinado poder. O povo é um aglomerado de pessoas que vivem dentro da mesma lei, que são regidos pela mesma lei. A nação é um aglomerado de pessoas que têm a mesma identidade cultural, religiosa e linguística, tá? Dentre outras coisas, essas são as três principais. Quando a gente fala de território, então, território é o espaço geográfico que se detém esse poder. Aliás, eu já falei 2 vezes território, né? Estou sendo repetitivo. O governo é essa instituição que é organizada pelo Estado, tá? É o governo que propõe as leis, os ordenamentos jurídicos e a administração desse país que está inserido dentro do território, tá? E o Estado que exerce o poder sobre o território. Então são coisas que estão muito juntas, mas que têm conceitos totalmente diferentes, tá ok? Ficou meio confuso? Ficou com alguma dúvida? Vai estudar, rever o vídeo, vai sentar na frente do computador, vai buscar aí as suas dúvidas. Não conseguiu? Pergunta aqui embaixo, deixa nos seus comentários e eu terei um enorme prazer de sanar as dúvidas de vocês, tá ok? Então fica aqui o meu forte abraço, até a próxima aula. Arrivederci, sayonara, hasta la vista, fui! Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão. A dança no gango-dengo, a xiga do mamulengo, o charme dessa nação. Fez o samba embolar, fez o coco samba, fez a ema gemer na boa, fez o coco cocar, deixou um rouco no lugar e fez do sapo cantor de lagoa. E diz aí, Tião, diga Tião, fosse
Pagasse, me diz quanto foi.